Vamos então à continuidade do nosso estudo bíblico. Começamos na semana passada a falar um pouco sobre o livro de Juízes e, na verdade, na semana passada nós acabamos falando muito mais do livro de Josué do que efetivamente do livro de Juízes, porque nós vimos a importância de compreender o livro de Juízes à luz do livro de Josué. Então, nós vimos, que sob a liderança de Josué, o povo em geral se manteve fiel ao Senhor, ainda que isso não significasse que fossem perfeitos e que, eventualmente, algum problema acontecia, especialmente no que se refere à presença de idolatria em meio ao povo. Então, esse povo é um povo majoritariamente fiel a Deus, percebe-se problemas aqui e ali, problemas referentes à idolatria, e assim o povo, sob a liderança de Josué, foi seguindo o seu caminho rumo à terra prometida. Bom, essa terra prometida, o destino do povo de Deus, não era um lugar inóspito e vazio. Pelo contrário, eles, sob a ordem de Deus, deveriam então tomar a terra. E tomar a terra mostra por si só que um esforço militar vai ser necessário. Então eles deveriam tomar a terra, expulsar completamente os habitantes que lá estavam, e assim então eles poderiam considerar que aquela terra foi possuída, foi completamente tomada. Então, de alguma maneira, a gente está falando aqui de uma espécie de uma quase guerra santa, e acho que depois a gente pode até falar sobre isso especificamente, para entender um pouco melhor essa situação. Isso é um cenário muito próprio do Antigo Testamento, essas guerras em nome de Deus é um cenário muito próprio do Antigo Testamento, e isso precisa ser visto no seu contexto, senão a gente vai criar um monte de falsa impressão aí sobre esse tema. Então, essa é a caminhada, O povo precisa tomar essa terra para possuir essa terra plenamente. Porém, um grave problema se interpõe aí nessa história, Como vimos falando lá de Josué, e agora que vai entrar aí nessa época dos juízes. A gente tem aí uma crise geracional, uma crise de geração. Então a geração de Josué era fiel a Deus, embora não perfeita, percebendo-se um problema ou outro aqui e ali, mas a geração seguinte, que é esta geração que vai ser narrada agora no livro dos Juízes, é uma geração que está completamente desconectada da relação que os seus ancestrais, os seus anteriores, tinham com Deus. Então, o Deus dos pais daquela geração, a relação que eles tinham com eles era de um jeito. Esta nova geração vai ter uma outra relação com Deus. Então, hoje nós vamos nos dedicar um pouco mais à introdução do livro de Juízes, Semana passada, como nós falamos, foi uma introdução geral à história, e hoje a gente vai pegar aí já no livro de Juízes, vai começar a trabalhar a introdução desse livro, que vai lá do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 6. Então, Juízes 1 até Juízes 3, versículo 6, nós temos uma introdução ao livro dos Juízes, relatando também os problemas, relatando as situações, e isso tudo vai servir como uma espécie de moldura para a história propriamente dos Juízes, que começa lá no capítulo 3, versículo 7, e vai desbravando aí todo o livro de Juízes até o finalzinho, quando nós temos lá uma conclusão. Então, nós vamos falar agora do primeiro capítulo de Juízes, capítulo 1,
E a nossa sugestão é que você leia primeiro o texto bíblico, ou seja, leia todo o capítulo 1 e só depois inicie o próximo áudio. Se for possível, você pega também papel e caneta e vai fazendo aí as suas anotações. E se você tiver perguntas, pode fazer também, que a gente pode conversar por aqui. Vamos lá então. Capítulo 1, ele vai narrar as conquistas e, naturalmente, as perdas também, né? Já que nós estamos falando de uma guerra. Toda guerra tem a sua conquista, mas essa conquista é feita ainda que existam aí as suas perdas. Então, o capítulo 1 vai nos mostrar essas conquistas de Israel, né? As conquistas militares, os avanços militares diante desta tomada da terra prometida. Então, capítulo 1, você deve ter lido. Aqui nós vemos inicialmente que Judá, seu povo, ele recebe uma atenção especial do texto, né? O texto começa dizendo que após eles consultarem ao Senhor sobre quem deveria iniciar o processo de tomada da terra dos cananeus, o próprio Deus responde que Judá terá o privilégio da primeira iniciativa militar. Então, aqui nós vemos ainda bons detalhes de espiritualidade. Então, eles estão indo a Deus, consultar a Deus para saber o que precisam fazer. Eles ouvem a resposta de Deus, né, para uma tomada de decisão, mas os problemas vão começar a acontecer. Então, o versículo 2 aí, você deve ter lido, diz: respondeu o Senhor, Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Então, atente para o que está escrito no versículo 2. A resposta do Senhor foi essa: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Então, nós vemos que o fato de Judá ser o primeiro a atacar é uma resposta que pode ser compreendida também como uma ordem de Deus, né? Judá subirá. Mais ainda, nós vemos também que Deus não apenas estava dando esta ordem, não apenas estava oferecendo esta resposta, mas também estava garantindo a vitória. O finalzinho do versículo 2 diz: eis que nas suas mãos entreguei a terra. Bom, se Deus está falando que é você quem precisa ir e já adiantou o resultado da batalha, em tese, o que cabe a você? Simplesmente ir. Deus falou que é você que tem que ir. Já disse que o resultado da batalha vai ser positivo, vai ser favorável, e a você cabe tão somente ir. O problema é que este ir, ele não é uma resposta, essa ação não é uma resposta racional meramente. Não é uma questão tão somente humana. Este ir, este aceitar o desafio, é, na verdade, uma resposta de fé. E na perspectiva da fé, nós começamos a enxergar o primeiro problema dessa nova geração após Josué, a geração aqui retratada no livro dos Juízes. Por quê? Olha o que diz aí o verso 3. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Bom, ao invés de fazer o que Deus havia determinado, Judá prefere chamar o seu irmão Simeão, juntamente com o exército do seu irmão Simeão, para que eles pudessem ir juntos. E ainda oferecer uma contrapartida. Não, você me ajuda agora e quando for a sua vez eu prometo te ajudar também. Então, isso pode fazer todo sentido do ponto de vista militar. Do ponto de vista militar, mais soldados significa um exército mais forte.
e, consequentemente, a vitória para isso, uma vitória mais fácil. Mas essa história toda não faz sentido do ponto de vista da fé. Então, Judá obedeceu? Sim, Judá obedeceu. Mas obedeceu parcialmente. E aqui está a questão. Judá obedeceu parcialmente. Os versos de 4 a 10 vão mostrar como Deus foi misericordioso. E Judá, juntamente com Simeão e os soldados, foram vitoriosos porque Deus deu a vitória. E eles, então, o texto vai nos mostrar que eles conseguem expulsar os povos pagãos daquela terra. Fato é que nós vamos, então, no capítulo 1, ver estas vitórias, né? As vitórias do povo na tomada da terra, na conquista da terra. Nós vamos ver isso especialmente no verso 11, depois você lê aí na sua Bíblia, né? Eles entrando nas cidades. Nós vamos ver isso no verso 17 e no verso 18 de maneira panorâmica. Então, Deus foi dando vitória, eles foram entrando na terra, mas essa história ainda vai ter alguns desdobramentos. Então, o que fica marcado nesse primeiro bloco de texto aqui que nós vimos, do versículo 1 até o versículo 10, é essa obediência parcial de Judá diante da resposta e da ordem de Deus. Houve vitória? Houve. Mas um problema já começa a ser detectado aqui e os desdobramentos dele aparecerão nos versículos seguintes. Pois bem, a partir do verso 11, a narrativa então vai se concentrar na família de Calebe. Você deve lembrar que Calebe exerceu certa liderança ao lado de Josué. No texto, como nós vimos seguir, nós vemos a família de Calebe e vemos que a família de Calebe mantém os valores espirituais da geração passada, ou seja, a família de Calebe, o próprio Calebe, é um exemplo de fidelidade integral a Deus. Então, o versículo 12 vai dizer o seguinte, Disse Calebe: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Então, Calebe dá a mão da sua filha Axa para aquele que tiver coragem de tomar a cidade de Kiriat Sefer. O que é essa atitude de Calebe? Para nós, em pleno século XXI, pode parecer um pouco estranho, essa atitude de oferecer a mão da filha em casamento, em troca de uma vitória militar, enfim, de uma demonstração de coragem. Mas perceba o atributo do escolhido, daquele que vai ter a mão de Axa por casamento. Esse homem deverá tomar a cidade de Kiriat Sefer. Vocês lembram que lá atrás Judá foi chamado para tomar a cidade dos cananeus e a sua resposta foi parcial, porque não teve fé o suficiente para ir só, e por isso ele resolveu chamar seu irmão Simeão? Bom, aqui Calebe está dizendo o que ele deseja para sua filha. E o que ele deseja para sua filha, no que se refere à sua família, ao seu marido, ele deseja um homem que creia e confie integralmente em Deus. Um homem que não é corajoso em sua própria força, mas que une coragem e vida com Deus. Então, o que Calebe quer é que a família que a sua filha Axa vai formar, ele quer que essa família continue mantendo os valores espirituais de fé, integridade, de confiança radical, total em Deus. Valores que ele mesmo veio nutrindo até ali. Uma vida de fé em Deus, em todas as suas promessas. E é assim, então, que o Otniel entra na história, lá no versículo 13. Ele, então, tomou a cidade e, com isso, conquistou o direito de se casar com Axa.
O texto continua e nós vemos então que Axa, assim como seu pai, creu nas promessas de Deus e por isso insistiu para que o seu futuro marido Otiniel pedisse a seu pai outros campos e depois ela mesma pede outras terras. Lá o final do verso 14 e o verso 15 diz assim: Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O que isso quer dizer aqui? Axa ela quer usufruir das bênçãos prometidas por Deus. Ela quer viver integralmente aquilo que o Senhor havia prometido. Isso mostra como a fé de Axa foi forjada, especialmente por seu pai Caleb, né? Por isso ela não tem problemas, por isso ele não tem problemas em atender ao desejo da sua filha, porque no final das contas ele sabe que não se trata de nenhum tipo de capricho, de ambição da parte de Axa. Na verdade, ele sabe que este pedido dela se trata de fé. Ela acredita que está se concretizando diante dela a promessa de Deus, de que eles haveriam de habitar e possuir plenamente aquela terra. Então, para o Otiniel conquistar a mão de Axa, ele precisou crer integralmente em Deus para subir e conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Axa quis também, como ela creu nas promessas de Deus, ela quer usufruir disso da melhor maneira possível. E assim, a família de Caleb acaba se tornando uma espécie de contraponto a todo o restante do povo de Israel. Enquanto a maioria obedecia parcialmente, a família de Caleb obedecia integralmente. Todo o povo, no final das contas, deveria ser como a família de Caleb, mas essa não era a realidade. Então é isso. Confiança integral em Deus ou confiança parcial? A partir de agora, nós vamos continuar vendo a narrativa bíblica e ver os resultados dessa confiança parcial. Pulamos para o verso 19 e veja o que diz então o verso 19. Esteve o Senhor com Judá e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então, aqui a gente começa a perceber o que vai gerar a falta de confiança em Deus. Nós vamos ver que essa falta de confiança vai começar a gerar problemas gradativos, né? Então, aquilo que antes era obediência parcial, agora se torna desobediência. Diz o texto que Judá despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale. E mais, agora eles encontraram um motivo que parece justificar a sua desobediência. Os moradores dessa terra têm carros de ferro. Carros de ferro são carros militares. E são muitos. Alguns capítulos à frente nós vamos ouvir falar neles novamente. Fato é que é o seguinte: a tribo de Judá, ao invés de crer e confiar em Deus, eles então resolveram ficar comparando a sua própria força com a força do exército inimigo. E é por isso que, ao verem os carros de ferro, eles se veem indefesos diante de todo esse cenário. E aí é interessante porque o verso 20 vai fazer mais uma vez aparecer a figura de Caleb na sua tomada do Hebrom, e mais uma vez a figura de Caleb está alinhada a esta fidelidade total a Deus, porque diz o texto que ele, ao tomar o Hebrom, expulsou os 3 filhos de Anak, ou seja, Caleb foi fiel na tomada do Hebrom. Mas aí vem o verso 21, e aqui
o verso 21 vai começar a mostrar um tipo de atitude que parece ter sido contagiosa. Ela começa aqui, né, em tempos de coronavírus, vamos falar aí desse contágio, né? O verso 21 diz o seguinte: porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém. O texto diz até o dia de hoje. Naturalmente, esse até o dia de hoje é até o dia em que o escritor estava narrando este texto, né? Então, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, mas passaram a habitar juntos. Então, eles não só desobedeceram essa ordem de expulsar, mas eles agora passam a conviver. E essa postura foi atingindo todo o povo de Israel. Se você olhar aí os versos 22 a 26, nós vamos ver uma outra tribo usando informações privilegiadas de um homem daquela cidade para que eles tenham alguma informação para atacar aquela cidade. Mas aí em troca diz o seguinte: olha, se você der a informação, nós vamos ter misericórdia de você, da sua família, e eles acabam então fazendo essa troca de favores e deixam o homem e a família irem embora. Os versos 27 e 28 vão mostrar a tribo de Manassés também não expulsando os moradores da terra, mas, ao invés disso, eles resolveram colocar os moradores daquela terra sob regime de trabalho forçado. Lembre, eles foram chamados por Deus para possuir plenamente aquela terra. Então, possuir a terra significava tomar, né, ou seja, expulsar os moradores daquela terra, habitar plenamente, né, então vai construir casa, vai construir tudo que tiver que construir, e dessa terra também eles vão ter que plantar, vão ter que colher, vão ter que se estabelecer a fim de sobreviverem. Era para que eles habitassem plenamente essa terra. Mas eles, então, por força da conveniência, preferem não expulsar os moradores daquela terra e os colocam para trabalhar para eles, né? Então, foi assim que a tribo de Manassés preferiu a conveniência do que a obediência. E aí, essa desobediência foi se mostrando cada vez mais contagiosa. E todo o restante do capítulo vai seguir com vários exemplos dessa mesma leitura. O povo de Israel toma a terra prometida, toma os lugares, mas eles não confiam em Deus a ponto de obedecê-lo integralmente. E assim, eles permitiram que os cananeus continuassem por ali, seja por medo ou por conveniência, e foram seguindo a vida. E aí, como ficam os cananeus, ficam também os ídolos cananeus. Fica também a cultura cananeia. Fica também a religiosidade pagã. Então, até aqui, os cananeus estão como se fossem minas, né? Aquelas bombas escondidas. Eles parecem estar como se estivessem dormindo, né? Estão fingindo de morto. Mas o que vai acontecer depois vai mostrar, então, o estrago que essas minas escondidas serão capazes de causar na história do povo de Deus, né? Então, os problemas decorrentes disso tudo, dessa obediência parcial, não serão as consequências não serão fáceis, não serão pequenas. Bom, então aproveitamos aí bastante o capítulo 1 e vemos então, afinal de contas, qual é a grande discussão do capítulo 1, né? A grande discussão é obediência integral ou obediência parcial. Caleb, Axa e Otiniel formaram essa família espiritualmente firme que confiava integralmente em Deus. As outras famílias, por não obedecerem integralmente em Deus,
acabaram caindo na desobediência. E o pano de fundo de tudo isso aqui é, afinal de contas, o que é coragem? E coragem, segundo a perspectiva bíblica, ela está sempre alinhada com a fé. Coragem sem fé pode virar tirania. Coragem precisa de fé para ter equilíbrio, para ter bom senso, mas tomar as decisões corretas e fazer o que é a vontade de Deus, certo? Então, acho que vale a gente fazer algumas perguntas e fazer algumas reflexões aqui importantes diante de tudo que a gente tem visto aqui no capítulo 1 de Juízes. Acho que uma coisa legal é da gente pensar o seguinte: será que a gente consegue identificar um ou mais momentos da nossa vida mesmo, né, em que nós precisamos demonstrar esta coragem proveniente da fé? Como é que está isso aí com você? Você consegue identificar isso? Fazer uma reflexão da sua vida e tentar identificar os momentos em que você demonstrou essa fé corajosa, igual à família de Caleb, ou fazer essa reflexão e perceber se de repente, em algum momento, você acabou não tomando a decisão de ter uma fé de conveniências, como foi demonstrado pelas outras famílias de Israel. Essas duas situações são situações possíveis a qualquer pessoa, né? E a gente precisa refletir a fim de que a gente demonstre essa fé que tenha a coragem na medida necessária. E a medida necessária é ouvir e obedecer à voz de Deus. E tomar cuidado para a gente não desenvolver essa fé conveniente, né? A fé que obedece parcialmente. Essa aí é uma reflexão boa. Vale a pena anotar para pensar sobre isso. Uma outra questão legal da gente pensar é, quando a gente olha para a nossa vida, quais são as ocasiões em que nós achamos mais difícil obedecer a Deus? Pense aí você. Quais são as ocasiões da sua vida, quais são os momentos, quais são as circunstâncias em que você acha mais difícil obedecer a Deus? Quero dar uma dica aqui a você. A dica é: anota isso. Anota, faz essa reflexão e anota quais são as ocasiões em que você acha mais difícil obedecer a Deus e faça disso um tema constante da sua oração. E dia após dia, cada passo dado na direção certa, você celebra isso, agradece a Deus por você conseguir vencer um obstáculo. Mas se algum problema acontecer no caminho, você pode pedir perdão como fruto de arrependimento e corrigir a rota e seguir em frente na direção de Deus. Então, qual é a situação que para você é mais difícil obedecer a Deus? Destaca isso e coloca isso diante de Deus. E por último, estou falando aqui, eu estou imaginando que você está aí com papel e caneta na mão, anotando e aproveitando, tá? Por último, pense também na sua vida e perceba as áreas em que você se considera bem-sucedido. Pensa aí, a área que você... Não, aqui eu tô bem, eu tô legal, né? Aqui eu me considero bem-sucedido. Por que a gente está falando isso? Porque essas áreas podem trazer a gente uma falsa sensação de que nós somos bem-sucedidos pela nossa própria força, né? Isso é o ego que causa esse estrago, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o ego, porque no final das contas nós dependemos completamente do Senhor. Se você quiser, depois aí você ouve novamente este áudio para pensar, fazer as reflexões, e eu espero que tudo isso seja muito proveitoso para você. Um grande abraço, Deus te abençoe. Se tiver dúvidas, pode compartilhar e na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.